Boa noite. Eu sou o Marco Gomes, eu sou o fundador da Bubox. E, esse ano foi um ano incrível, assim, com certeza foi o ano que profissionalmente foi mais interessante para mim e para a Bubox também. Esse ano a empresa se consolidou como um dos grandes players de mídia do mercado de agência de publicidade e mídia no Brasil. A gente anunciou que a gente atinge 100% dos usuários, dos leitores de blog no Brasil. São 60 milhões de pessoas, nossa audiência é de 65 milhões, então a empresa realmente conseguiu assim, se estabelecer muito bem neste mercado. São 220 mil sites usando a Bubox hoje, e foi um ano realmente assim, de crescimento muito interessante. O ano de 2010 foi um ano de crescimento acelerado, mas sobre uma base muito pequena, né? Muito fácil. No início de 2010 a gente era bem pequenininho, no final de 2010 a gente já era gigante, mas ao longo de 2011, cara, esse crescimento, esse volume que já era gigante, cresceu bastante e se consolidou no mercado, então pra gente foi muito interessante. Com o investimento da Intel, que a gente recebeu um Series A da Intel em novembro de 2010, a gente pôde, obviamente, de novembro a dezembro não deu para usar muito, então ao longo de 2011 a gente conseguiu usar esse investimento muito bem, trouxemos executivos incríveis assim, do mercado para a Bubox, trouxemos um vice-presidente de vendas que veio do grupo ABC, muito bom, trouxemos um diretor financeiro muito bom, trouxemos um vice-presidente de publishers também, que provavelmente todo mundo aqui conhece, o Ednei Souza, e isso pra gente foi uma realização assim, de um time que a gente sempre quis e que a gente não tinha estrutura para ter antes, que nós éramos muito pequenininhos e tal, e com essa maior estrutura, é muito legal você poder trazer os caras que você admira do mercado. Desde o início, admirando o Internei, falando, esse cara entende muito do que ele faz, ele entende muito de monetização de sites e produção de conteúdo, e poder trazer o cara para o time foi um negócio muito legal. Além disso, a gente incorporou uma empresa da Argentina que faz inteligência artificial e análise semântica, então a Bubox se expandindo aí para o restante da América Latina. Recentemente anunciamos a união dessas duas empresas, se formou o Grupo 42, que é o nome dessa holding, que é o Bubox e Popigo, o nome da empresa na Argentina é Popigo. E agora a gente vai usar os algoritmos de inteligência artificial, de análise semântica deles, para prover um melhor serviço para os nossos anunciantes e para os nossos publishers. Então, essa expansão internacional também para a gente é um negócio muito interessante, apesar de ter começado agora. Não tem nenhum mês que a gente anunciou essa expansão internacional, então não tenho resultados ainda para mostrar. E aí, acho que ano que vem é esse o desafio. Assim, o desafio é fazer com que essa expansão internacional para o restante da América Latina faça sentido e seja um negócio que vai gerar bons frutos. Mas, para mim, assim, é um negócio muito legal e, mais do que isso também, olhar o mercado, né? Olhar tudo que aconteceu, todas as startups que finalmente começaram a surgir de novo, investimentos que finalmente começaram a acontecer de novo no Brasil depois de tantos anos, ali no final de 2010 e agora no ano de 2011 se consolidando. A gente tem um mercado digital no Brasil surgindo novamente, que eu acho que é muito, muito importante, muito interessante. A gente, inclusive, criou produtos para isso, para startups que queiram se fazer o lançamento com anúncios no Twitter, com anúncios em blogs, podem usar os pacotes da Bubox. A gente, percebendo isso, a gente criou esses pacotes para que a gente também devolva, né? São pacotes com preços super especiais e tal, para que a gente devolva e apoie aí, os caras que são iguais a gente. Então, acho que foi um ano incrível, não só para a Bubox, mas para o mercado inteiro, apesar de ter sido um ano de crise, ou pós-crise. Para o mercado do Brasil foi assim, um negócio muito, muito, muito legal. E foi muito legal ver as startups, tantas startups legais crescendo e conseguindo investimentos e até algumas saídas também. Então, acho que é isso. Obrigado. A gente vai fazer o seguinte, cada ano a gente te chama para falar e sempre falando sobre o avanço da empresa, que é muito bacana.